tema da nossa transmissão nessa noite é uma igreja que confia no governo de Deus. Uma igreja que confia no governo de Deus adora ao Deus soberano. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 6, nós leremos do versículo 11 ao versículo 16. 1 Timóteo 6, do 11 ao 16, que nos diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual foste também chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Honras e glórias sejam dadas ao nome santo do Senhor. Adorando a este Deus soberano, nós vamos cantar o hino de número 145 dos nossos hinários. Hino 145, Refúgio Verdadeiro. Hino 145, Refúgio Verdadeiro. Seguro e só não tenho temor do mal, ser guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele sem caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho do Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. A minha vida cheio de gratidão, sim, ao meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois ao meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus,
Vamos orar, adorando a este Deus soberano. Santo Deus, eterno Pai que estás nos céus, nós adoramos-te, Senhor, porque Tu és um Deus soberano, Deus justo e fiel. Adoramos-te, ó Deus, a beleza da Tua santidade. Adoramos-te, ó Deus, porque não há nada melhor nessa vida do que adorar ao nosso Criador, já que fomos criados para isso, para adorar e bendizer ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Recebe, ó Deus, a nossa adoração pelos méritos de Cristo, Teu único Filho, aquele a quem Tu enviaste para morrer na cruz do Calvário, ressuscitar ao terceiro dia e ser assunto ao céu, para reinar eternamente, cheio de glória, poder e majestade. A Ele nós adoramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Adorando ainda este Deus soberano, vamos cantar o cântico espiritual Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Uma igreja que confia no governo de Deus, confessa o seu pecado ao Deus que tudo vê. Vamos fazer agora a leitura bíblica no Salmo de número 139. Nós leremos todo o Salmo. Salmo de número 139. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Nos diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus,
lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor tudo sabe e tudo vê. O Senhor nos conhece desde antes de sermos formados no ventre de nossa mãe. O Senhor sonda o nosso coração e não há como esconder os nossos pecados deste Deus soberano. Por isso vamos orar ao Senhor, confessando os nossos pecados diante de Deus, esse Deus que tudo vê. Oremos. Senhor, Tu nos sonda, Tu nos conheces, sabes quando nos assentamos, quando nos deitamos, quando nos levantamos, conheces os nossos pensamentos, conheces, ó Deus, as nossas palavras antes delas chegarem à nossa língua. Ó Deus, Tu nos formaste. Sabes, ó Deus, que o nosso coração é pecaminoso. Sabes, ó Deus, que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Sabes, ó Deus, que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Ó Deus, queremos neste momento confessar os nossos pecados diante do Senhor, porque não podemos escondê-los de Ti. E ainda que queiramos escondê-los, o Senhor conhece o nosso coração. Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas fraquezas, pelas nossas faltas, pelas nossas omissões. Perdoa-nos, ó Deus, pelos atos que cometemos deliberadamente contra o Senhor. Por aqueles pecados que muitas vezes nos são ocultos, perdoa-nos, ó Deus. Limpa o nosso coração. Não permita, ó Deus, que continuemos pecando contra Ti. A nossa esperança, ó Deus, de acordo com a palavra do Senhor, é que temos um Redentor que vive e reina sobre tudo e sobre todos. Um Redentor que nos livrou do pecado, da condenação eterna, nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ó Deus, esse Redentor é o nosso Senhor Jesus. E nele, ó Deus, nos gloriamos. A Ele, ó Deus, nós agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Ouve, ó Deus, a nossa oração e recebe a nossa gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda cantar um cântico espiritual, Sonda-me, baseado no Salmo 139.
Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento ou me levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento ou me levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Uma igreja que confia no governo de Deus, agradece a salvação em Cristo, o nosso Redentor. Vamos ler a palavra do Senhor mais uma vez, agora na carta de Paulo aos Efésios. Na carta de Paulo aos Efésios, nós leremos no capítulo 2. Efésios 2, nós leremos do versículo 4 ao versículo 8. Efésios 2, do 4 ao 8. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça. Isso deve ser motivo de gratidão. Pelos nossos méritos nós não poderíamos alcançar a salvação. Ninguém é capaz de buscar a Deus, porque todas as pessoas nascem mortas em seus delitos e pecados. Mas pela graça somos salvos
mediante a fé. E até mesmo essa fé não vem de nós mesmos. É dom de Deus. Por isso tudo que nós fazemos deve ser para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse seria o momento que nós traríamos aqui à frente, ao gasofilácio, os nossos dízimos e as nossas ofertas, demonstrando gratidão a Deus pela salvação que temos em Cristo Jesus e por tudo que Ele faz por nós, inclusive nos sustentando. Mas enquanto isso, nós estamos devolvendo nossos dízimos e as nossas ofertas na conta da Igreja Presbiteriana de Canoas, essa conta que vai aparecer aqui embaixo no seu vídeo. Somos uma congregação da Igreja Presbiteriana de Canoas. Por isso, você que entende que tudo que tem vem do Senhor, devolva seu dízimo e a sua oferta depositando na conta da Igreja Presbiteriana de Canoas. Vamos ainda ler mais um texto da Escritura, agora na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17, que diz assim: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A parte principal da nossa exposição é a pregação da palavra, a parte principal dessa transmissão. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem, chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Vamos orar. Senhor, tua palavra foi lida e cremos que o Senhor já falou conosco. Dá-nos a graça, ó Deus, de meditar na tua palavra, ilumina nossa mente para que possamos compreendê-la e praticá-la em nosso dia a dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra muitos acontecimentos que nos inspiram, que nos confortam, que nos confrontam, que nos encorajam, que nos fazem confiar na proteção de Deus, mas principalmente nos fazem priorizar aquilo que realmente importa no cristianismo, tanto agora como no porvir. O que mais importa no cristianismo é a palavra de Deus e a vida eterna com Cristo Jesus. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, nós temos um bom exemplo de homem que priorizava a pregação da palavra e tinha certeza de que nada poderia separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse homem era Estevão, que cheio de graça e poder, pregava a palavra com intrepidez
não se acovardava diante da perseguição e até mesmo morreu por pregar o Evangelho, mas confiou até o fim que teria de cumprir sua missão como uma evidência que a sua salvação estava garantida pelos méritos de Cristo. Antes de Estevão, Pedro e João já haviam sido perseguidos, presos e, de certa forma, proibidos, ou pelo menos coagidos a não pregar o Evangelho. Estes atos aconteceram porque os membros da cúpula do Sinédrio tentaram de todas as formas frear o crescimento do Evangelho. Mas a palavra de Deus não poderia ser contida, porque é o próprio Deus quem dá o crescimento da sua igreja, capacitando homens a pregar o Evangelho a toda a criatura. Cristo foi perseguido e morto, os apóstolos foram perseguidos, Estevão foi perseguido e morto, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. O Espírito Santo transforma as pessoas, capacita as pessoas e se utiliza até da perseguição como vetor da pregação. E esse é o tema deste sermão. A pregação como vetor, ou a perseguição como vetor da pregação. Nós dividiremos o texto em 3 partes. A primeira parte é a perseguição declarada. Vemos isso do versículo 1 ao versículo 3, do capítulo 8. A segunda parte é a expansão da igreja, apesar da perseguição. Vemos isso no capítulo 8, do verso 4 ao 7. E, por fim, a terceira parte, as mais improváveis conversões. Vemos isso do versículo 9 ao versículo 13. Então, a primeira parte nós vemos a perseguição da igreja, a perseguição declarada, do versículo 1 ao versículo 3. Os acontecimentos narrados no texto, nesse texto que nós lemos, tem como fator inicial a morte de Estevão. As tentativas de conter o avanço do Evangelho e até mesmo de matar aqueles que pregavam o Evangelho, até agora tinham sido frustradas. Entretanto, o ataque contra Estevão, aos olhos daqueles que o perseguiam, foi bem sucedido. Afinal, um daqueles que anunciava o Evangelho havia sido morto. As pessoas ficam amedrontadas quando isso acontece. Então, a morte de Estevão foi a motivação para que os crentes se espalhassem por várias regiões. A morte de Estevão foi o combustível para que a primeira perseguição contra a igreja se instalasse e ganhasse força. De acordo com o texto, naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos. Estes todos aqui não precisa ser entendido de maneira literal, mas sim que muitos cristãos, tanto judeus de fala aramaica como judeus de fala grega, foram perseguidos, mas alguns certamente ficaram na cidade. Mas a perseguição foi grande e isso o texto nos deixa muito claro. O misto de medo e tristeza tomou conta daqueles cristãos. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão, possivelmente poucas horas depois de sua morte. Eles choraram a perda do seu amigo, do seu ente querido, do seu irmão em Cristo, mas ao mesmo tempo havia a preocupação, porque o risco de outros serem mortos, assim como Estevão foi morto, não era descartado. O próprio fato deles estarem chorando a morte de Estevão é uma prova de que tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento era ilegal e tudo poderia acontecer. Porque, de acordo com o Talmud judaico, não deveria haver pranto pela morte de um criminoso. Só que Estevão não era um criminoso. Mas assim mesmo ele foi morto. Qual seria o próximo a morrer? A morte de Estevão foi ilegal, outras coisas fora da legalidade poderiam acontecer também. Outra questão importante de se destacar aqui também é que a perseguição durou certo tempo,
porque Saulo ia de casa em casa assolando a igreja. Não importava se os crentes eram homens, se eram mulheres, se eram de fala grega ou aramaica, todos poderiam cair no pente fino de Saulo. Ele os arrastava e os encerrava no cárcere. O ímpeto com que Saulo e os demais perseguiam os cristãos pode ser visto na característica descrita quando da morte de Estevão. Enquanto Estevão proferia o seu discurso, a fúria daqueles homens era tamanha que eles rilhavam, rangiam os dentes. Essa mesma fúria eles empregaram agora para perseguir muitos cristãos. Lucas retrata Saulo como alguém sanguinário, disposto a ir até as últimas consequências para buscar, encontrar, prender e talvez até matar aqueles que continuassem a pregar o Evangelho. Por causa dessa perseguição, muitos foram dispersos. Mas a perseguição foi um vetor para a pregação. E o Evangelho acabou se espalhando ainda mais. E o que nós vemos no segundo ponto deste sermão é a expansão da igreja apesar da perseguição. Vemos isso dos versículos 4 ao 7. Do versículo 4 ao 7. É interessante ver a questão daqueles crentes que foram dispersos. Eles tiveram de sair da sua cidade por causa da perseguição. Mas eles não deixaram de pregar o Evangelho. Inclusive, a respeito disso, talvez na sua Bíblia conste o título Filipe prega em Samaria. Mas essa é apenas uma nuance desse contexto. Porque Filipe foi mais um daqueles que estavam pregando a palavra em todo lugar. Filipe não foi o único, ele foi mais um. Os crentes haviam assumido a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Eles haviam assumido a missão de ser testemunhas de Cristo. Inclusive, é bom relembrar o que diz em Atos 1, no capítulo 8, a respeito da missão dos apóstolos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Filipe era um dos 7 homens escolhidos pela congregação para auxiliar nos trabalhos da igreja. Lucas registrou aqui apenas os feitos de Estevão e Filipe. É interessante notar que os judeus evitavam ao máximo o contato com os samaritanos. Mas o próprio Jesus Cristo conversava com os samaritanos e fez questão de mencionar Samaria quando disse aos apóstolos que a missão era pregar o Evangelho a toda criatura, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Depois da morte de Estevão, os lugares que eles foram, Judéia e Samaria. Filipe foi a Samaria a anunciar a Cristo e multidões eram convertidas ao Evangelho. Guardando as devidas proporções, isso nos lembra a Jonas sendo enviado a Nínive para pregar. Jonas tentou fugir de todas as maneiras. Deus o levou para lá através de um grande peixe. E quando Jonas chegou lá, ele falou sem vontade. Ele não gostava dos ninivitas, não se importava com a salvação dos ninivitas, mas lá, naquele lugar, tinham pessoas escolhidas por Deus para deixarem os seus maus caminhos e se voltarem para Deus. Em Samaria também havia pessoas escolhidas de Deus, pessoas que Deus queria que ouvissem a voz do Evangelho. Entretanto, algumas coisas precisam ser consideradas aqui. Primeiro, que a pregação de Filipe era semelhante à pregação dos apóstolos no dia de Pentecostes. Ele anunciava a Cristo e, assim como no dia de Pentecostes, multidões prestavam atenção ao que ele dizia. Multidões estavam com os olhos fitos em Filipe. Outro fato importante também é que Filipe realizou curas e milagres da mesma forma que os apóstolos e Estevão também realizaram. Portanto, as pessoas
estavam atentas não só ao que ele dizia, mas ao que ele também fazia. Porque estas eram as evidências do ministério de Cristo, do ministério dos apóstolos e, ao que tudo indica, daqueles que foram escolhidos também para servir a igreja do Senhor. Mas nós não podemos deixar de mencionar que a atividade principal e primordial era a pregação. Houve também prodígios, cura, expulsão de demônios, mas tanto os apóstolos, bem como Estevão e também Filipe, não faziam uma propaganda do tipo, venha que aqui tem milagre. Venha porque aqui haverá expulsão de demônios. Não havia um cartaz gigante, não havia carro de som, não havia propaganda na rádio da época, se é que isso poderia ser mencionado, não havia isso. Eles pregavam o evangelho. Era isso que eles faziam. Curas e milagres aconteciam de acordo com a vontade de Deus. Mas a função principal, a atividade primordial, era pregar o evangelho a toda criatura. É interessante também que, tanto no que se refere às curas, como aos possessos, nem todos foram curados, nem todos foram libertos. Muitos foram, mas nem todos. Por que será que nem todos foram contemplados com esses sinais e prodígios? Se fosse hoje, alguém poderia dizer que foi falta de fé. Mas isso aconteceu de acordo com a vontade soberana de Deus. Por causa do evangelho, houve grande alegria naquela cidade. Por causa da vontade de Deus. Essa alegria é um sinal de que as pessoas foram cheias do Espírito Santo. Porque a alegria é um fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. A alegria é um fruto do Espírito. E aquele povo foi cheio do Espírito Santo. E se encheu de alegria aquela cidade. A perseguição foi um vetor para a pregação. E tal pregação produziu as mais improváveis conversões. É isso que nós vimos no terceiro ponto desse sermão. As mais improváveis conversões, vemos isso do versículo 9 ao versículo 13. As artimanhas de Satanás para atacar os cristãos foram as mais diversas. Ele usou os membros do Sinédrio. Satanás usou Ananias e Safira. Ele promoveu grande perseguição aos cristãos. Ele prendeu os apóstolos. E aqui em Samaria, essa oposição de Satanás é vista nesse homem chamado Simão, o mágico. Alguns estudiosos dizem que Simão não praticava truques de magia, simples truques de magia. Suas práticas estavam mais voltadas à bruxaria, à feitiçaria, algum tipo de gnosticismo, ou seja, uma mistura de crenças que ensinavam que a salvação pode ser alcançada através de conhecimentos secretos de Deus e não pela graça de Cristo. Com estas práticas, ele iludia o povo de Samaria e, somado a isso, ele contava muito provavelmente com a simpatia do povo, afinal, ele era daquele povo. Ele se dizia o maioral do povo. O povo estava até então iludido e comprava a ideia de que Simão era poderoso. O versículo 10 diz que todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus. Aqui já fica um alerta para os cristãos, mesmo na atualidade. Nem todos os que dizem ter o poder de Deus, nem toda a igreja que diz ter o poder de Deus, de fato tem. Aliás, a semelhança dessa narrativa com os dias atuais é deveras importante, irmãos. Porque o texto diz que muitos aderiram às magias de Simão, iludidos com suas mágicas. Assim como hoje, muitos estão iludidos com sinais e maravilhas operados em nome de Cristo. Mas o próprio Cristo alertou contra os falsos profetas, que muitos, em nome dele, fariam sinais e prodígios. Mas no fim das contas, estes são falsos profetas,
A sequência do texto diz que quando aquele povo deu crédito à pregação de Filipe a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados homens e mulheres, ou seja, ali de fato houve verdadeira conversão, porque o evangelho verdadeiro foi pregado. O evangelho liberta o povo do pecado. O evangelho liberta o povo das magias, dos enganos, das ilusões. O evangelho verdadeiro abre os olhos das pessoas para enxergarem a Cristo. A prova disso é que até mesmo aquele mágico, o próprio Simão, abraçou a fé cristã, foi batizado e passou a acompanhar Filipe de perto. Note a ironia do texto. Aquele que deixava as pessoas maravilhadas com suas falsas ilusões e com um falso poder de Deus, agora fica maravilhado com os sinais verdadeiros advindos da pregação genuína do Evangelho de Cristo. Aquele que deixava as pessoas maravilhadas ficou maravilhado. Não há cego espiritual que não possa ver a luz de Cristo, quando este é alcançado pela pregação verdadeira do Evangelho. Não há engano, não há enganador que permaneça por muito tempo no meio do povo, porque o Evangelho expõe os enganos. O Evangelho apresenta a verdade. E a palavra de Deus diz que Cristo é a verdade. Ele mesmo disse, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Palavras do próprio Jesus Cristo. Vimos, portanto, que a pregação ou a perseguição, foi o vetor para a pregação. Quando perseguidos, os cristãos foram dispersos, mas não deixaram de falar do Evangelho de Cristo. Muitas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho. Posteriormente, outra improvável conversão aconteceria, porque aquele que promovia maior perseguição aos cristãos foi alcançado por Cristo e se tornou um dos apóstolos mais influentes do cristianismo, o apóstolo Paulo. Não há nada que possa impedir os eleitos de Deus de serem alcançados pelo Evangelho da graça. Nada. Isso nos deve fazer refletir a nossa vida atualmente. E eu gostaria de destacar então 3 considerações finais. A primeira delas é que há um contraste muito grande entre aqueles crentes, os crentes da igreja primitiva e os de hoje. Os crentes da igreja primitiva foram perseguidos, foram para uma terra cujos moradores eles evitavam ao máximo o contato, mas quando chegaram lá, eles pregaram o Evangelho. Quando chegaram lá, eles superaram suas diferenças e pregaram o Evangelho. Hoje, muitas vezes, os cristãos mudam de cidade, mudam de endereço, mudam de estado e passam um grande tempo sem falar absolutamente nada de Cristo para ninguém, com a justificativa, para não dizer a desculpa, de que não conhecem ninguém. Meu irmão, não arranje desculpa para não falar de Cristo. Ao contrário, encontre oportunidades para pregar o Evangelho. Não arranje desculpa para não falar de Cristo. Ao contrário, encontre oportunidades para pregar o Evangelho. Assim como há um contraste, há também uma semelhança entre aquela época e a época atual. Ainda hoje, muitos estão iludidos, enganados, muitos se dizem de Deus, dizem ter o poder de Deus, mas estão enganando o povo com as suas magias gospel.
se é que existe esse termo. Você já ouviu falar, por exemplo, de algum líder, alguém que já tenha dito algo do tipo: os membros da igreja só podem ouvir mensagens dessa igreja? Será que frases como essas são ditas por uma questão de fidelidade à sua congregação? Ou porque muitos têm medo que os crentes encontrem a verdade? Uma das perguntas que nós fazemos aqui na Igreja Presbiteriana, às pessoas que querem ser membro da igreja, é a seguinte: você se submete à liderança dessa igreja, aos líderes dessa igreja, enquanto eles forem fiéis à Sagrada Escritura? Por fim, irmãos, a igreja verdadeira deve ser conhecida pela pregação verdadeira da palavra de Deus. Porque o fato que distinguiu os sinais e prodígios de Simão e o mágico, do Simão o mágico, dos sinais e prodígios de Filipe, foi a pregação fiel da palavra de Deus. O que distinguiu os sinais e prodígios executados por Simão o mágico daqueles que Filipe executou foi a pregação da palavra de Deus. Ambos faziam sinais e prodígios. Mas a pregação verdadeira, apenas Filipe pregou. Porque ele era cheio do Espírito Santo, fiel ao Senhor, fiel à Sagrada Escritura, fiel à palavra de Deus. Que Deus abra os nossos olhos, que essa palavra alcance os eleitos de Deus. Abra os seus olhos espirituais, para que eles enxerguem a luz do Evangelho de Cristo por meio da pregação. Vamos orar. Graças te damos, ó Deus, porque a tua palavra é a verdade. Contudo, meu Deus, nós bem sabemos que atualmente muitas pessoas ainda estão enganadas. Muitos ainda se utilizam da palavra do Senhor para manipular e iludir as pessoas, tal qual Simão o mágico fez. Mas assim como no passado, ó Deus, a tua palavra é poderosa, o teu Santo Espírito capacita homens para pregarem a palavra da verdade. E nós cremos, ó Deus, que o Evangelho genuíno alcançará o coração dos teus eleitos. E que no devido tempo, o tempo determinado pelo Senhor, os seus olhos serão abertos e eles enxergarão a verdade em todos os lugares. Porque a tua palavra diz que o Evangelho chegaria até os confins da terra. E isso tem se cumprido. Ó Deus, abre os olhos espirituais das pessoas, para que elas encontrem verdadeiramente a luz do teu Evangelho nas páginas da Sagrada Escritura. Não permita, ó Deus, que falsos profetas enganem o teu povo. Ó Deus, obrigado pela pregação da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o cântico Vem Derrama Paz. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos
dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, em nós. Meus irmãos, é um privilégio muito grande poder compartilhar mais um trecho da Sagrada Escritura com vocês, no livro de Atos dos Apóstolos. Quero aqui apenas mencionar algumas das nossas programações semanais. Na terça-feira, nós temos a nossa programação que nós chamamos de CEO, Comunhão, Evangelização e Oração. Essa programação é feita às 20 horas pelo Zoom. Na quarta-feira, temos uma live com estudo bíblico às 20 horas, pela nossa página do Facebook, Igreja Presbiteriana de Gravataí. Temos passeado um pouco pela Reforma Protestante, mais especificamente na pessoa de Lutero. Na sexta-feira, sempre que possível, nós temos uma live que nós chamamos Musicalizando com Cristo. Nós cantamos várias canções que exaltam a majestade do Senhor. Você é nosso convidado a participar conosco desse momento tão gostoso de cantarmos cânticos louvando ao Senhor. No sábado nós temos o nosso catecúmenos, que são aquelas pessoas que querem fazer parte da Igreja Presbiteriana de Gravataí, têm estudado conosco todo o sábado. Fazemos também via Zoom essa programação. Você que tem interesse em conhecer mais a Igreja Presbiteriana de Gravataí, entre em contato conosco pela nossa rede social. É um prazer dar mais informações da nossa Igreja Presbiteriana aqui em Gravataí. No domingo, nós temos às 9h30 da manhã a nossa EBC, Escola Bíblica em Casa. Nós também fazemos essa programação pelo Zoom. Nós podemos disponibilizar o link a todos que se interessarem. Logo após a Escola Bíblica, nós disponibilizamos um vídeo específico para as crianças. Você, pai, tenha interesse no estudo da Palavra de Deus para os seus filhos, então nos procure, entre em contato conosco pela nossa rede social. Esse vídeo nós disponibilizamos pelo nosso canal do YouTube. E no domingo, às 19 horas à noite, nós temos a nossa exposição bíblica, a nossa transmissão pelo nosso canal do YouTube. Aproveite, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações, porque inclusive nós temos disponibilizado todo dia um pequeno vídeo com uma pergunta do breve catecismo de Westminster, que é um dos nossos símbolos de fé. Você é nosso convidado a participar e ser abençoado pelo conteúdo que temos disponibilizado em nossas redes sociais, em nosso canal do YouTube. Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima semana debaixo dos cuidados paternais do nosso Deus.